Sejam todos bem-vindos. Nossa, desculpa. Eles não ligam pra gente, mais, João. Eu falei agora que quando é palestrante de fora, tem uma jarrinha. A minha última palestra, a boca espumava. Não conseguia pegar um copinho de água porque tremia assim. Nada, né? Aí eu já vim preparada, né, Luísa? Assim, Luísa? Que eles fazem com a gente. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre lei divina. E eu até trouxe aqui o Livro dos Espíritos, quem não tiver, quem quiser levar, porque é daqui que a gente tira a conversa dessa noite, né? Porque, na verdade, como os ventiladores estão ligados, se alguém não estiver entendendo, faz assim que eu falo mais alto, viu? Porque é ruim quando a gente está sentado lá e não entende o que a pessoa está falando, né? Bom, eu estou particularmente feliz porque o assunto a gente tira do Livro dos Espíritos, porque eu tenho um carinho especial pelo Livro dos Espíritos. Afinal de contas, é graças a esse livro que eu estou aqui hoje. Vou contar só uma historinha, só para... Eu tinha uma patroa logo ali na adolescência que ela era extremamente católica, né? E na escrivaninha ali do quarto dela sempre tinha muitos livros, livro de Deus, religião, muita anotação, ela sempre anotava muita coisa, e eu sempre ali entrando na adolescência fazia algumas perguntas, e ela sempre explicava, respondia, e um dia ela falou para mim: Patrícia, eu vou te dar um presente, que não é um livro, é um roteiro para a sua vida. Você vai levar esse livro e todas as perguntas, todos os questionamentos que você tiver durante toda a sua vida, você vai encontrar resposta nesse livro. Eu levei o livro para casa e ela estava com a razão. Na verdade, eu confesso que eu não li o livro, mas todo dia eu ia lá, quando eu tinha alguma dificuldade, em qualquer que fosse, o setor eu ia lá, procurava a pergunta, e isso foi realmente virando roteiro na minha vida, tanto que me trouxe até aqui. Foi por eu acreditar tanto no que havia escrito aqui, que eu vim e acabei me tornando espírita. Então eu tenho um carinho especial pelo Livro dos Espíritos. Quem quiser, quem não tiver, a hora que terminar é só falar que a gente vai doar. Bom, a gente vai falar, então, vai conversar um pouquinho sobre leis de Deus, né? Leis divinas, sobre essas leis morais. A gente vai falar sobre essas reflexões, né, que os espíritos nos permitiram quando responderam as perguntas de Allan Kardec, né? Dentro desse conjunto das chamadas leis morais. E é muito importante, antes de tudo, a gente observar que esse conjunto, né, do livro chamado Livro Terceiro do Livro dos Espíritos, e aí eu pergunto, por que é livro terceiro? É um livro só ou são vários? É um livro só, né? Kardec, quando ele coloca a primeira edição, né, do Livro dos Espíritos, que foi em 1857, se a gente observar, quase todas as edições vêm com essa data de lançamento, em 1857, né? Só que essa primeira edição, Kardec lança um conjunto menores de perguntas, tinham apenas 501 perguntas. Depois de 3 anos, em 1860, quando ele lança, eu trouxe até aquela capa lá, porque aquela lá tem a data, né? Em 1860, ele lança a edição definitiva, que vem com 1019 perguntas, né? No ano de 1860. E nessa nova estrutura, né, que Kardec faz da edição final do Livro dos Espíritos, ele faz o quê? Ele divide, né, essa obra em 4 assuntos. Ele divide o livro em 4 partes, né? É por isso que a gente ouve, a gente vê nos estudos, a pessoa falar livro segundo do Livro dos Espíritos, livro terceiro, porque ele pega esse conjunto de assuntos e divide em 4, né? É dividido em 4 essa obra. Então, o livro primeiro, que eu até trouxe aqui, o livro primeiro, ele trata o quê? Ele trata das causas primeiras, né, que vai da questão 1 até a questão 75. O livro segundo, ele trata ali do mundo espiritual, né, do mundo espírita, e vai da questão 76 até a 613. O livro terceiro é quando ele fala ali das leis morais, né,
das leis divinas. É sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho essa noite e vai das perguntas 614 até a 919. E aí ele encerra com o livro 4º, onde ele traz para a gente as esperanças, né? Fala sobre esperança, fala sobre consolação, que vai da 920 até a última, que é a 1019. Então são esse conjunto, né, de questões, de assuntos que Kardec chamou por livros, né? Bom, depois que ele trouxe para a gente, né, que ele apresentou as causas primeiras, como eu já disse, né, que ele trouxe todo um estudo bem aprofundado no livro sobre Deus, né, a origem do espírito, matéria, como elementos gerais do universo. Depois que ele traz no livro 2º também, falando sobre os espíritos, quando ele apresenta a nós mesmos, né, quando ele nos apresenta, né, como os espíritos, ele traz ali todo um estudo, né, bastante profundo sobre a realidade espiritual, sobre a comunicabilidade dos mundos, né? Ele fala sobre todo esse processo de encarnação e desencarnação, a vida do mundo espiritual, influência dos espíritos, comunicação com os espíritos, é a parte mais extensa e muito interessante. Quem ainda não leu, vai se aprofunda, né? E o que ele faz? Depois que ele prepara, né, todo esse ambiente, né, depois que ele prepara todo esse terreno, trazendo para nós o que eu acho de mais importante em tudo isso, que é a noção da imortalidade. Quando ele traz para nós que nós somos espíritos imortais, aí sim ele entra, né, no livro 3º com essa reflexão sobre as leis morais. Por que essas reflexões sobre as leis morais são importantes? Porque nos auxiliam, né, no que a gente deve e o que a gente não deve fazer. Porque, na verdade, as leis divinas é a vontade de Deus para conosco, né? E por que se é tão importante, Kardec não pegou essas leis morais e colocou lá no livro 1º, para que a gente lesse logo no início e soubesse como proceder? E aí a gente vai entendendo que em todas as obras, principalmente espírita, não tem um acaso. Tudo é didaticamente estruturado, tudo está num lugar específico ali. Então o que o Kardec faz? Ele traz as leis morais logo após ele passar para a gente essa ideia de imortalidade, né? Ele já dizia lá no 1º capítulo do livro A Gênese que a imortalidade da alma é o poder moralizador da doutrina espírita, ou seja, quando a gente entende essa ideia de imortalidade, né, ou seja, quando a gente entende essa ideia do nunca acabar, aí sim ele traz para a gente esse conceito, né, das leis morais, né? Aí sim ele sentiu a necessidade de que a gente pensasse nessa vida moral. E eu acho que tinha razão, porque se a gente pensar que a gente vem, vive, morre e aí acaba, ou a gente vai para o céu, ou vai para o inferno, ou adormece, fica aguardando, seja o que for. Mas se a gente pensar que quando a gente morre é como se passasse uma borracha e começasse novamente, é uma coisa. Quando a gente descobre que nós somos espíritos imortais, que a gente não morre, que a vida continua, que a gente está aqui para uma breve passagem, aí a nossa responsabilidade aumenta, né? Aí a necessidade da gente olhar com outros olhos, né? Para isso, para as leis morais, para a nossa moralidade, né? Ainda bem que eu trouxe a água. E é interessante porque esse livro 3º, né, que Kardec nos traz ali didaticamente as 10 leis morais para nossa reflexão, ele introduz, né, essas leis junto com as leis naturais, né? Ele faz uma introdução como que a preparar a gente para a gente lidar com essas leis morais que ele propõe aos espíritos. E logo ao abrir o livro, logo na questão 1ª, na 614, ele faz uma pergunta aos espíritos. Ele pergunta para os espíritos o que se entende por lei natural. E aí a gente pergunta, mas nós não estamos falando aqui de leis morais, de leis divinas? Por que ele pergunta para os espíritos o que se entende por lei natural? Quando a gente se falava naquela época sobre lei natural, já vinha logo na mente, né, as leis da natureza mesmo.
as leis físicas. E Kardec faz essa pergunta como que dizendo para a gente que as leis morais também são da natureza, né? Que as leis morais também fazem parte desse rol das leis naturais. Assim como a lei da gravidade, assim como a lei do movimento dos corpos, assim como a lei de ação e reação, a lei da mecânica, né? Também as leis morais seriam da natureza, não seriam invenções, né? E quando ele faz essa pergunta, os espíritos respondem: é a lei de Deus. E quando eles respondem que é a lei de Deus, eles estão dizendo para a gente que as leis físicas também são lei de Deus, né? Então a gente vê que interessante. Kardec, ao fazer a pergunta o que são leis naturais, ele está colocando as leis morais nesse rol das leis naturais. E os espíritos, quando respondem que é a lei de Deus, eles também colocam as leis morais também no rol das leis físicas, né? Tanto que as leis morais e as leis físicas são leis de Deus, né? E eles continuam a resposta. Eles dizem: única e verdadeira para a felicidade do homem. Bom, se eles estão dizendo que a lei natural ou as leis morais é única e verdadeira para a felicidade do homem, para a felicidade do ser humano, então a gente entende que essas leis têm um objetivo só: a nossa felicidade. E aí eu pergunto, por que a gente está aqui? O que a gente tanto busca na nossa vida? Independente de religião, às vezes até mesmo inconsciente. A gente busca felicidade. A gente está o tempo todo correndo atrás da felicidade. Esse é o objetivo, esse é o fim. A gente está aqui para crescer, para melhorar, para evoluir, para nos tornarmos espíritos puros, felizes. E esse é o objetivo de Deus para conosco também, né? Que a gente seja feliz. Então ele mostra para a gente que essa lei de Deus, que é a lei natural, é para a nossa felicidade. Que as leis morais, as leis físicas, são para a nossa felicidade, né? E eles vão além na resposta. E eles dizem que ela, né, a lei natural, lhe indica o que deve e o que não deve fazer. Presta bastante atenção que essa resposta é a resposta dos espíritos. Se fosse a Patrícia, ela ia responder assim, né? O que pode e o que não pode fazer. Não pode por quê? Não pode porque não pode, pronto, acabou. É assim, né? Mas os espíritos que respondiam a Allan Kardec eram espíritos evoluídos, amorosos, doces, né? Então eles respondem que elas indicam o que a gente deve e o que a gente não deve fazer, né? E essa resposta vai ao encontro com o pensamento do apóstolo Paulo, quando ele diz que todas as coisas me são lícitas, porém nem todas me convêm. Eu sempre brinco que quando a gente chega aqui no centro espírita, a gente meio que cai numa armadilha, né? A gente geralmente vem de uma outra religião, com outros costumes, né? Com outros ritos, outros hábitos, e aí quando a gente chega aqui meio sem jeito, meio envergonhado, graças a Deus que tem a Ana Raquel na porta, né? E aí ela já recebe: que bom que você veio, seja bem-vindo. E aí eu falo: então, sabe que eu sempre tive vontade de vir, mas eu tenho ainda alguns defeitos, assim. Ela fala: não tem problema, pode entrar, tá aqui ó, a mensagem de hoje, entra, fica à vontade. E aí eu falo: então, mas eu tenho alguns costumes, eu ainda uso essa roupa preta, eu não sei se pode. Ela fala: pode, claro que pode, entra, seja bem-vinda, tá aqui. E aí vai até que você entra. Aí você senta, se ajeita, aí você já começa a gostar, porque a harmonia é boa, né? Você vai gostando do que fala, você fala: oxa, era tudo que eu precisava ouvir, ou não, né? Era tudo que o meu marido precisava ouvir. Mas enfim, aí você entra, toma um passo e fala: nossa, que bom isso, estou indo embora mais leve, né? E aí você começa a vir e você se apaixona pela doutrina espírita, né? Porque aqui você encontra a resposta, aqui você encontra consolo, aqui você encontra o entendimento. E aí você fica, quando você começa a se aprofundar, aí você vai descobrindo que, opa, porque no início você falava: era tudo que eu precisava, uma religião que tudo pode. Pode tal coisa? Pode. Eu faço tal coisa, posso ir lá? Pode, claro que pode. E aí você vai vendo que mais ou menos
que não é tudo que você pode, né? Quer dizer, tudo você pode, mas não é tudo que te convém. Só que essa hora não é mais a Ana Raquel que fala. Essa hora é a hora que eu pergunto para o João, viu, João, o que você acha? O que você acha? Aí ele vira e fala, o que você acha? Você acha que deve ou não deve? E aí você descobre que tudo você pode, mas nem tudo te convém, né? Brincadeira, viu, gente? Não tem esse lado ruim, não. Só tem a Ana Raquel. E o João não fala isso também. Bom. Então, na verdade, não existe permitido ou proibido, né? Existe conveniente e não conveniente. Por que isso? Por causa do livre-arbítrio. Para que a gente faça as nossas escolhas, né? Porque se fosse pode ou não pode, não seria um livre-arbítrio, né? Seria a imposição, seria a obediência, né? Quando a gente diz deve ou não deve, o que você acha? Você acha que você deve ou não deve fazer? Aí gera um estado de escolha, né? E essa escolha é um dos elementos de Deus, é um dos elementos da lei natural, o livre-arbítrio, né? A liberdade de escolha, lembrando sempre da responsabilidade pelas consequências sempre advinda dessas nossas escolhas, né? Então, assim, eles falam para a gente dessa liberdade do pensamento, né, de ação, e eles encerram a resposta dizendo que o homem, o ser humano, só é infeliz porque dessa lei se afasta. Então, se as leis naturais, se as leis divinas foram criadas por Deus com o objetivo da nossa felicidade, a gente só é infeliz quando dela a gente se afasta, né? E é interessante os espíritos falarem isso, só é infeliz, porque essa palavra infeliz vem do latim que significa negação. Então eles estão dizendo que a gente só é infeliz porque a gente realmente nega a felicidade, né? Porque a gente não se dirige para esse estado de felicidade, porque nós repulsamos ela, a gente fica refratário a essa felicidade. Então dizem os espíritos que nós somos infelizes porque a gente se afasta dessa lei de Deus, dessa lei natural que é feita para a felicidade do ser humano, né? E é muito importante que a gente bote bastante atenção nessa estrutura de feliz e infeliz. Que a gente vai ver logo na questão à frente, na questão 621, quando Kardec pergunta aos espíritos, onde está escrita essa lei de Deus então? Os espíritos trazem uma resposta bem reflexiva para a gente. Eles poderiam dizer que essa lei de Deus está escrito na Torá, poderiam dizer que está no Xing, poderiam dizer que está no Livro dos Mortos, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, mas eles dizem que essa lei de Deus, essa que é para a nossa felicidade, ela está aqui. Ela está na nossa consciência, né? E aí eu pergunto, se está na nossa consciência é porque veio de fábrica já. A gente já nasceu com ela. Se a gente já nasceu com ela, ela está na nossa consciência, por que então que Kardec botou aqui no Livro dos Espíritos? Por que então que estou eu aqui falando, né, das leis de Deus? Porque a gente ouve e ainda tem dificuldade, né? Então, se a lei de Deus está escrita aqui na nossa consciência e a lei de Deus é para a nossa felicidade, né, para a felicidade do homem, então a felicidade entende a gente que é um estado de consciência, né? E o ser humano, ele só é infeliz porque ele se afasta dessa lei, né? Que está na consciência. Então, assim, a infelicidade também é um estado de consciência, mostrando para a gente aonde é que se encontra esse estado de felicidade ou de infelicidade. Se encontra aqui, dentro das nossas exposições interiores, né? Então, por mais alegre que eu estiver, se a minha consciência estiver tranquila, haverá felicidade. Haverá a felicidade que mora aqui, né? E por mais triste que eu estiver, se a minha consciência estiver tranquila, não vai haver infelicidade, vai haver só tristeza. Existe uma diferença que a gente tem que deixar muito claro, que é a diferença entre alegria e tristeza e felicidade e infelicidade. A alegria e a tristeza são elementos externos, né? Aqui, que geram reações para a gente.
E a felicidade e a infelicidade são elementos internos, aqui dentro, que trazem para a gente equilíbrio ou desequilíbrio. E a felicidade, então, é da tônica da lei de Deus, né? Então, se a gente observar na sequência, na pergunta 615, Kardec pergunta para os espíritos, né? A lei de Deus é eterna, essa lei natural, essa lei que é para a felicidade, né, do ser humano, ela é eterna, e os espíritos respondem que sim. Eles dizem que ela é eterna e imutável, como o próprio Criador. Ou seja, não acaba nunca, não se modifica. Então, se a gente trouxer para nós essa estrutura de pensamento dos espíritos de que a lei de Deus é eterna e a lei de Deus é imutável, se a lei de Deus é para a nossa felicidade, a felicidade do ser humano, a gente entende então que a felicidade também é eterna e imutável, né? A felicidade, uma vez adquirida, nunca mais perdida. É tão importante isso. Às vezes a gente observa algumas pessoas que passam por dificuldade, mas quando a gente olha, a gente vê que por mais que ela está enfrentando uma dificuldade, que ela até está triste às vezes, ela não tem infelicidade, ela é feliz. Porque essa felicidade é advinda de Deus. Não é a felicidade que a gente busca aqui na matéria, que a gente busca através de sensações, através de coisas. É a felicidade que vem de Deus. Essa, uma vez adquirida, ela pode até ser negada, mas nunca transformada. E é essa felicidade que a gente almeja, é essa felicidade que a gente busca, e é essa felicidade que Deus quer para a gente quando Ele traz essas leis, né? Quando Ele mostra o que eu espero de vocês, o que vocês precisam fazer para alcançar essa felicidade, né? Eles mostram então que a felicidade está na nossa essência, né? E por que a gente não se sente feliz se ela está aqui? Pelo nosso estado interior, pelo nosso estado moral, né? E onde que está esse elemento moral? Também está aqui na nossa consciência. Então a gente entende que quando a gente ajustar, né, essa pergunta 614, a 615, a 621, a gente vai perceber que toda essa estrutura, né, das leis morais, elas foram criadas para nos alertar, para abrir os nossos olhos para a felicidade, né, para a gente entender esse aspecto, né, para cultivar essa felicidade justamente onde ela está, que é aqui, dentro de nós, né? É por isso que a gente não se sente na maior parte do tempo feliz, porque a gente está sempre buscando essa felicidade fora, no exterior. E às vezes a gente passa uma vida toda buscando e não percebe que ela não está aqui fora. É por isso que às vezes a gente olha, principalmente a gente vê aí na televisão, artista que tem tudo, tem dinheiro, tem fama, tem um bom relacionamento e às vezes se suicida ou às vezes se encontra em depressão, porque o que a gente encontra aqui no externo, no mundo, são alegrias, são momentos de alegria, momentos de prazer. Como a gente vai encontrar também momentos de tristeza. Agora, essa felicidade advinda de Deus é a que está aqui dentro da nossa consciência, né? Então, depois disso, Kardec propõe aos espíritos se poderia dividir essas leis numa estrutura de 10 perguntas, né? E eles respondem que sim, que poderia, que não abarcaria não todas as subdivisões, mas que já seria um bom começo para a gente ter uma ideia, né? Para a gente entender essa lei natural. E aí, antes de Kardec propor essa estrutura das 10 leis, ele faz aquela pergunta importante para os espíritos, que é a pergunta 625. E ele pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. Tem alguém que veio e que foi capaz de vivenciar todas essas leis, de fazer a vontade de Deus? Tem alguém que Deus enviou perfeito, né? Um tipo perfeito para nos mostrar como é, para ser o nosso guia, para ser o nosso modelo? E os espíritos, eles não fazem nenhuma objeção, eles respondem com uma só palavra: Jesus.
Eles dizem que Jesus é esse modelo, é o guia, é aquele que a gente pode seguir. O guia é quando a gente vai fazer uma trilha e ele vai e a gente segue. E a gente segue na certeza de que ele conhece o caminho. Ele não erra o caminho, ele está acostumado a fazer. Então Jesus é esse. E ele vai mostrando e a gente vai seguindo, e ele desvia e a gente desvia também. Esse é o guia para a nossa vida. É o modelo, quando a gente pega uma foto na revista, leva lá para o cabeleireiro e fala, eu quero que fique igual. A gente faz isso, né? Aí ele olha e fala, eu só corto o cabelo. Não faço milagre. A gente faz isso. É igual. A gente olha para Jesus, é o modelo, é como a gente tem que seguir. É como a gente tem que ficar, e a gente vai ficar. Porque a gente veio aqui para isso, a gente veio aqui para ser feliz, a gente veio aqui para dar certo. Né? Essa é a vontade de Deus. Então, depois de todo esse consolo, né? Depois ele tranquilizar a gente e falar, calma, fica tranquilo, eu vou apresentar todas essas 10 leis, eu vou apresentar toda a vontade de Deus para com vocês, só que podem ficar sossegados que tem aí, ó, Jesus, para amparar, para sustentar, para ajudar, para auxiliar. E é isso que ele faz, né, na nossa vida, né? Então ele trouxe essa estrutura, né, com as 10 leis de Deus, que são adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, conservação, destruição, sociedade, igualdade, progresso, liberdade, justiça, amor e caridade. Eu sei que todo mundo conhece todas essas leis, né? Afinal de contas está na consciência de cada um aqui, mas ainda é só 8h30, eu ainda tenho meia hora, né? Então, só para lembrar, quando eu falo assim, às vezes, para o Gabriel, vai estudar, ele fala, eu sei tudo. Eu falo, então é só para revisar. Então, vamos dar uma revisada, assim, né? Nessas 10 leis. E ele começa, então, com a primeira lei, que é a lei de adoração. Eu já falei no começo que não existe nenhuma coincidência. É tudo feito didaticamente estruturado, organizado, e não é à toa que Kardec traz a lei de adoração como a primeira das leis morais, né? Como a nos dizer que quando a gente desenvolver esse aspecto da adoração, da oração, da prece, a gente está nos conectando com a esfera mais alta, né? Com a esfera espiritual, que traz para a gente, né, esse sentimento de felicidade. Como a nos dizer que antes de começar qualquer coisa, o principal é isso, que a gente busca essa ligação com o alto, essa ligação com Deus, essa ligação com o Pai. E a gente faz isso através da oração, através dessa lei de adoração, né? E aí a gente fala, mas quase todas as vezes que eu oro, que eu faço uma prece, eu estou triste, e aí a gente tem que voltar a lembrar da diferença que existe entre a gente ficar triste e a gente ter felicidade. Uma coisa diferente da outra, né? Então essa lei de adoração permite que que exista, né, essa conexão entre o mundo mais alto, né? Nos liga ao Criador, a oração. A adoração é aquele caminho, aquela ponte, né, que se faz entre nós e o alto. E ali, né, nesse conjunto de questões que existe ali na lei de adoração, Kardec vai perguntar aos espíritos se a oração é agradável a Deus. E eles vão responder que sim, é agradável quando ditada pelo coração. Eles vão falar que a oração não é uma relação de palavras, né, mas uma elaboração de sentimentos. Então, às vezes, para a gente fazer uma prece, às vezes a gente não precisa falar nada. Só a gente aquietar já é uma prece, né? Independente da palavra, porque a gente se liga ao alto pelo nosso pensamento, né? O nosso pensamento é o veículo que nos liga ao Criador, né? Que nos liga a Deus. Então eles dizem, né, os espíritos, que a prece é sempre agradável a Deus. Nesse aspecto, né? Lá na pergunta 658 e 659, eles vão dizer também, né, que pela prece o homem se aproxima de Deus e por esse põe-se em contato com Deus, né? Como Jesus já havia dito para a gente lá no capítulo 6 de Mateus, quando ele orientou a gente a entrar no nosso quarto, fechar a porta e em silêncio orar ao Pai. No nosso quarto íntimo, né, no nosso coração, quando ele nos orienta a fechar a porta, esquece os problemas, deixa tudo que te aflige para fora, é um momento só de você
e o Pai. E aí nessa proposta, os Espíritos vêm, né, e dizem para a gente, quando Jesus disse para a gente fechar a porta, os Espíritos nos orientam a aproximar-se de Deus. Quando Jesus diz em silêncio orar ao Pai, eles dizem para a gente conversar com Deus, né? Então esse é o aspecto da adoração, da oração. E eles dizem que pela prece a gente pode pedir, agradecer e louvar. Essas três coisas. E a gente muito agradece, muito louva e pouco pede, né? Contrário? A gente pouco agradece, pouco louva e muito pede. Tem problema? Não tem problema. Deus é nosso Pai, Ele conhece a nossa essência. Quem é que mais pede? Quando você fala assim, viu, eu vou te levar, mas não é para pedir nada, hein? Aí ele olha e fala, tá bom, mamãe, prometo. Quando pisa no mercado, ele fala, você compra. É a criança. Porque nós somos espíritos infantis ainda. A gente ainda é criança. A gente está aqui aprendendo, a gente está aqui caminhando. E Deus sabe disso. Ele conhece a gente. Não adianta eu chegar em casa agora, na hora de fazer uma prece, e falar, ai, eles orientaram lá no centro que não é para ficar pedindo muito, então é só para louvar, agradecer ao bondoso, misericordioso Deus, obrigada por tudo. Tomara que ele saiba que eu estou precisando, tomara. Não precisa, pode pedir. Pode pedir porque ele sabe que a gente precisa, ele sabe que a gente quer, ele sabe que a gente deseja. Nem sempre é o melhor para a gente, mas ele sabe que a gente está sentindo aquilo mais íntimo. Então tem vontade de pedir, pede. Tem vontade de agradecer, agradece, mas busca essa ligação, busca essa intimidade com Deus. Com quem a gente é mais íntimo? É com aquele que eu falo todo dia. Todo dia eu converso com o Marcelo, todo dia eu converso com o Marcelo. Aí vai indo, eu vou sabendo da vida dele, da dificuldade dele, do medo dele, assim é nós. Quanto mais você se abre com Deus, quanto mais você se liga, mais íntimo você fica dele. Bom, a gente, quando faz uma oração, quando a gente reza, quando a gente faz uma prece, a gente é como se abastecesse, como se a gente buscasse energia, né? Para o nosso dia a dia aqui, para as nossas dificuldades mesmo, que a gente está aqui para isso, para vencer a dificuldade do boleto que vai vencer, a dificuldade que eu tenho de relacionamento com meu filho, com a minha família, com meu esposo, a dificuldade que eu encontro no trabalho, a dificuldade de relacionamento. É para isso que a gente precisa aurir forças, e é na hora da prece que a gente encontra isso. Porque a gente está aqui para isso, a gente está aqui nessa caminhada para isso, e a gente precisa, né, dessa força. E aí eu pergunto, será que quando a gente faz muita prece a gente fica melhor? Fica melhor? Fica nada, né? Acho que até fica, né? Porque você vai fazendo prece, vai se ligando, vai ficando mais íntimo com o alto, vai ouvindo melhor as orientações que vêm de cima e vai ouvindo menos as que vêm de baixo, né? Então a tendência é a gente ir se melhorando, mas a prece não melhora ninguém, né? Porque Kardec perguntou aos espíritos, por que tem gente que, embora ore muito, não são pessoas boas? E a espiritualidade respondeu que o importante não é orar muito, que o importante é orar bem. E o que é orar bem? É aquela prece que vem do coração, é aquela que vem do sentimento, né? Aquela com fé. Mas a gente precisa entender esse primeiro passo, né? Essa primeira lei que Kardec propõe, que é a lei da adoração, da prece, a oração, né? Que dizem os espíritos que pode ser feita em qualquer lugar. Existe um lugar adequado para se fazer uma prece, para se orar? Lugar que você quiser, no momento que você precisar, em qualquer situação, qualquer hora, não tem lugar, nada. Pensou em Deus, está fazendo uma prece, né? A gente precisa só ter essa consciência de que a lei de adoração é para a nossa felicidade, por isso, porque é a hora que a gente se liga a Deus, né? E aí logo na sequência ele traz a lei de trabalho. Bom, foi lá, se ligou ao alto, conseguiu força, abasteceu, trabalho.
E aqui na lei do trabalho, os espíritos dizem que se entende por trabalho qualquer ocupação útil, né? Que o trabalho, na verdade, não é uma imposição, que o trabalho é uma necessidade para o homem. Mostrando para a gente, em outras palavras, que até no aspecto profissional, a gente deve sempre estar se perguntando, né? Que utilidade que eu estou tendo, né? Mesmo aqui no meu trabalho, no meu serviço, com as pessoas que demandam, né? Dos meus serviços. Qual o grau de utilidade, qual o grau de atenção, de cuidado que eu dou para aqueles que me buscam, né? Porque essa lei do trabalho, os espíritos não se referem unicamente ao trabalho material. Eles falam sim do trabalho material, né? Mas eles trazem a ideia principal, que é do trabalho geral, né? Que é do trabalho existencial, da utilidade. Eles falam sim do trabalho material e até perguntam, né, para os espíritos qual é o limite do trabalho. Porque às vezes a gente pensa, será que eu estou trabalhando demais? Será que eu estou trabalhando de menos? Será que minha vida não caminha porque eu estou trabalhando pouco? Ou será que minha vida não caminha porque eu estou dando muita atenção para o trabalho? E aí os espíritos respondem que é o limite das suas forças. Das suas forças. E qual é o limite das suas forças? Lembrando também que os espíritos entendem por trabalho como toda ocupação útil. Então, quando eles dizem é o limite das suas forças, para todos os trabalhos úteis, aquele que você faz no trabalho quando você pica o cartão e aquele que você faz de útil para todos aqueles que te rodeiam. E que isso sirva de reflexão, porque às vezes o meu limite não é o mesmo da Ana Raquel, que também não é o mesmo do Marcelo. E aí a gente se pergunta, será que eu estou fazendo, será que eu estou indo até no limite das minhas forças? Será que eu não posso fazer mais? Será que eu não devo fazer mais, né? E ali os espíritos falam até mesmo, né, de um senso de previdência, eles nos orientam, nos auxiliam sobre a necessidade do descanso, do repouso, né? E quando se pergunta aos espíritos como que ficaria então essas pessoas que já chegaram no seu limite e não tem mais como trabalhar, não tem mais forças. E os espíritos respondem que cabe à família cuidar dessas pessoas. E na falta da família, cabe à sociedade. A nós. A gente tem obrigação sim para com aquele que está do nosso lado. Eu tenho obrigação sim para com aquele senhor que mora 2 casas para baixo da minha. Mesmo que ele não seja nenhum parente consanguíneo, eu tenho obrigação, porque a gente tem que lembrar todos os dias que nós somos todos irmãos. A gente está aqui, todo mundo fazendo parte da mesma família universal. Nós somos todos filhos de Deus. Então eu tenho obrigação para com o meu próximo, sim. Por mais que às vezes seja mais fácil eu fazer de conta que eu não estou vendo, eu tenho sim obrigação. A gente começa nesse momento a trabalhar a solidariedade, né? A trabalhar a fraternidade. Não tem solidariedade, fraternidade sem solidariedade, né? O trabalho, ele faz com que a gente enxergue o próximo, né? Coloca a gente, todo mundo, no mesmo nível, de igual, né? É por isso que o trabalho aqui na Terra, ele humaniza a gente, né? Esse trabalho que Jesus chamou a nossa atenção, quando ele disse que o meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, na verdade, não é a gente se escravizar no trabalho, né? Mas a gente ter o trabalho como uma maneira de se colocar útil à sociedade, né? A gente tem que lembrar que o trabalho abrange, né? Mesmo o trabalho material nosso. De repente, o meu trabalho é ficar aqui nessa mesinha carimbando receita. Vamos pensar assim. Aí eu sou muito eficiente. Todo mundo que entra, eu carimbo. Eu passo o dia todo. Chega de tarde, eu carimbei 500 receitas. Eu não paro, eu não fico vendo rede social, eu não fico jogando conversa fora, eu não fico enrolando quando eu vou tomar um cafezinho. Fiz o meu trabalho. Mas eu posso também, quando a pessoa entrar para carimbar a receita, eu olhar nos olhos dela e falar, bom dia, Dona Maria, tudo bem? Eu posso também, quando ela entrar, e falar, e aí, melhorou aquela dor nas costas? Às vezes ela vai perder 5 minutos ali, mas ela vai sair, né,
daquele looping que ela está, aquele pensamento, aquela tristeza, por alguns minutos ela vai esquecer e vai contar, melhorou nada, a coisa agora está descendo assim, e assim vai, e assim distrai. Às vezes a dona Cida entra e fala, nossa, cortou o cabelo, ficou bonita, deu para notar? Ficou lindo, deu para... E aí conversa, distrai. Às vezes o seu João entra e eu falo, bom dia, seu João, ele mal responde. Mas a hora que ele vira as costas, eu perco 3 segundos e peço, ó Deus, dá uma mãozinha lá, ajuda para que ele saia dessa angústia, ajuda para que ele dê abertura para os espíritos ajudar. 5 segundos eu demorei. E aí a hora que ele saiu, pode acreditar que ele vai ser auxiliado. E aí no final do dia eu só carimbei sem receita. E onde eu fui mais útil? Então a gente pode ser útil no trabalho da gente, quando a gente às vezes empresta o ouvido, estou com pressa, às vezes eu tenho tanta coisa para fazer, e ele quer contar essa história de novo que eu já ouvi 50 vezes. Tá bom, ouve 51, um pouquinho de atenção, olha no olho, fala um bom dia. Tenta fazer com que o dia do outro seja melhor e pode acreditar que o maior beneficiado de tudo isso sempre é nós. Porque esse trabalho é quando a gente enxerga o outro como irmão, é isso que vai trazendo para a gente essa felicidade que mora aqui. É isso que faz. A gente vai entendendo que, por mais que às vezes eu estou com pressa, dá tempo para tudo. Quando a gente se dispõe a ser útil, sempre o tempo se ajusta, sempre o tempo se ajeita, né? E os espíritos, né, nessa lei do trabalho, eles trazem essa belíssima reflexão para a gente, né? E logo na sequência vem a terceira lei, que é a lei de produção. Então aqui na lei de produção eles traçam todo um aspecto, né? A lei de reprodução, desculpa, está produzindo mais ou menos. Eles traçam para a gente todo essa belíssima ideia, né? Porque a reprodução dos seres orgânicos, ela se dá assim, né? No reino vegetal, se dá no reino animal, no reino nominal. Só que no reino aqui nosso dos seres humanos, né? Não é mais esse instinto reprodutivo, né? Já é o sentimento. Mostrando para a gente que esse aspecto da reprodução é importantíssimo, né? Porque é a porta reencarnatória, é a porta que abre-se, né? Para a chegada dos espíritos aqui na Terra, né? Que por meio da reprodução orgânica, que o espírito vem, ocupa aqui esse corpo, né? Exerce aqui todas as suas atividades para o seu crescimento, para a sua melhora, para a sua evolução, para a sua felicidade aqui na Terra, mostrando para a gente que nesse momento humano já não são mais as forças instintivas, né, visando aí perpetuar a espécie ou visando, né, conservação da espécie. Aqui no ser humano já é o aspecto do entendimento, né, de uma amorosidade que cria-se em torno de toda essa áurea, que é o exercício da reprodução. E mostra assim para a gente que não é obediência mais ao instinto físico, mas uma educação pelo sentimento, né? Disso que é a lei de reprodução natural e muito bonito, né? E aí na sequência ele segue para a quarta lei, que é a lei de conservação. Essa quarta lei traz para nós, a lei de conservação, a ideia da sobrevivência, né? Do instinto de estar aqui na Terra. Mostra para a gente esse aspecto da conservação, não a conservação do apego, mas a conservação de continuar, a conservação para dar continuidade, né? E quando a gente fala em conservação, logo vem à cabeça da gente, como que a gente está conservando a nossa casa? Como que a gente está conservando o nosso planeta Terra, né? A gente está conservando a nós mesmos, esquecendo da nossa casa cósmica, né? Do nosso planeta, da nossa morada. Se a gente pensar que isso tudo aqui foi feito para receber a gente, quando a gente gosta de uma pessoa e convida para ir na nossa casa, a gente arruma, limpa, perfuma, põe uma toalha bonita na mesa, põe uma flor para receber quem a gente gosta, né? E com a gente foi da mesma maneira. Quando foi para a gente fez a teoria lá,
e desceu para fazer a prática aqui no planeta Terra. E foi tudo preparado tão bem. É tanta beleza, né? Quando a gente olha as plantas, os animais, o mar, o sistema solar, tudo. Como que a gente está conservando? Como que a gente está cuidando, né, dessa nossa casa? Como que a gente está conservando as nossas relações humanas mesmo? Como que a gente está conservando o nosso corpo? Como que a gente está conservando a nossa saúde, né? Como que a gente está conservando as nossas relações humanas para com o próximo, para com todos aqueles que eu convivo? Então a lei de conservação é muito importante, né? Ela é para a nossa felicidade também, é da vontade de Deus, né? Então a gente tem que pensar se a gente está conservando o bem-estar ou só o estar bem, né? E aí na sequência eles trazem a quinta lei, que é a lei de destruição. E aí a gente fala, nossa, mas Deus, que quer a nossa felicidade, criou uma lei que destrói. Porque quando a gente olha a lei de destruição, parece meio impactante, soa meio estranho, né? Só que os Espíritos nos explicam claramente, né? Lá na questão 728, essa lei de destruição, a palavra destruição vem no sentido de renovação. É por isso que ela vem depois da lei quarta, que é a lei de conservação. Na sequência vem a lei de renovação, né? Essa lei que nos ensina, né? Que tudo se renova, que tudo melhora, né? Que existe um melhoramento progressivo, né? Da humanidade. E aí quando a gente vê, quando a gente ouve, né? Principalmente na questão 737 dessa lei de destruição, os Espíritos falam sobre os flagelos, né? Sobre as catástrofes. E eles falam que a gente chama por flagelos porque afeta a nossa estrutura aqui da Terra. Só que se a gente olhar com olhos espirituais, a gente vai ver que não são destruição, que são transformações, né? Que são elementos, que são situações, são circunstâncias que convidam a gente para transformar, que convidam a gente para mudar os nossos conceitos, né? A progredir, a evoluir, que tudo aquilo que a gente chama de destruidor, na verdade é um momento, né? É um movimento natural, um movimento cíclico de chamamento da atenção para essa mudança, seja de valores, né? Seja de atitudes. Toda vez que eu vejo alguma reportagem, principalmente, né? Falando de alguma catástrofe, eu sempre tento ter esse olhar espiritual e lembrar que não cai nenhuma folha sem o consentimento de Deus, que a gente não está aqui abandonado, que a gente não está aqui a Deus dará, como dizem, né? A gente tem um Deus que está cuidando, que está zelando pela gente. E tudo que acontece é porque precisa acontecer, que a gente olhe, né, com esse olhar espiritual. E tem uma outra coisa que eu aprendi aqui na doutrina espírita, é que existe injustiças, mas não existe injustiçados. Tudo que acontece é para que aconteça uma mudança, né? Então que a gente olhe, que a gente enxergue o espírito, mesmo naquele que às vezes está com o corpo meio, né, debilitado, tem um espírito ali. Quando a gente olha e vê às vezes as crianças sofrendo, tem um espírito ali, e se ele está passando por aquilo, é porque ele está pronto para passar por aquilo. É porque ele precisava passar por aquilo, e a gente só recebe aquilo que a gente está pronto para receber. Então esse aspecto de renovação é a ideia que a gente tem que ter como uma semente, que ela precisa se destruir para que nasça, né, a árvore. Então quando a gente começa a ter essa ideia, essa visão espiritual, muda-se, né, a ideia que a gente tem quando a gente lê lei de destruição, né? Vamos enxergar a destruição como transformação, né? E os Espíritos explicam isso da quinta lei com muita serenidade. E logo na sequência eles falam sobre a lei de sociedade, que fala que a gente é um ser sociável, né? A lei de sociedade é da natureza humana, que o ser humano ele é um ser sociável, ele é um ser que não se realiza sozinho, né? Ele não se constrói no isolamento absoluto.
A gente não consegue se organizar se não for na inter-relação, né? A gente não desenvolve os valores que a gente precisa desenvolver se não for em sociedade. É em sociedade que a gente vai trabalhando a nossa solidariedade, a respeitabilidade, né? O companheirismo. E Allan Kardec pergunta para os espíritos o que seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços da família. E os espíritos respondem que seria um recrudescimento do egoísmo, quer dizer, um aumento do egoísmo, mostrando para a gente o quanto é importante essa célula familiar, né? O quanto é importante esse convívio familiar, que é ali que a gente aprende os primeiros valores, né? Que a gente aprende a se colocar no lugar do outro, que a gente aprende a olhar o outro com outros olhos, né? E eu estava falando isso justamente hoje, que tudo ficou tão diferente. Antes a gente morava todo mundo numa casa pequena, né? A gente morava em 5, 6, numa casinha que era 3 cômodos. Então ali a gente aprendia mais os valores. Quando a gente saía para a rua, a gente já tinha aprendido o básico, a dividir, a respeitar, a cuidar, a olhar, e hoje está mais difícil, né? Era 6 pessoas, tinha só um quarto, todo mundo dormia na sala, era uma televisão para todo mundo, tinha que entrar num acordo, né? Porque só tinha uma televisão. E aí a gente ia aprendendo isso. Era tudo meio reduzido, a gente sabia que se ia comer, se tivesse 6 pedacinhos de linguiça, era um para cada. Se tivesse 3, tinha que cortar no meio. Né? E a gente aprendia isso já em casa. Quando sentava, quando dava comercial, o primeiro que levantava, fulano, já que você levantou, pega um copo d'água para mim. Era assim, na hora que der comercial, eu que vou no banheiro. Chegava cedo, era aquela loucura, né? Vai fulano, eu tô apertada, vai, eu tô atrasada. E com isso a gente aprendia, né? A conviver. E hoje é tudo diferente. Eu vejo em casa, uma casa relativamente maior, para 2 pessoas. Se eu não ficar atenta, se eu não ficar vigilante, eu sou capaz, às vezes, de passar uma semana sem ver o meu filho. Porque ele entra, vai para o quarto dele, a televisão dele está lá, ele fecha a porta e deixa fechada, hein? Ele fecha a porta, se bobear, ele quer comer no quarto. Então, se a gente não botar atenção, a gente começa a não viver esses valores em casa. E aí, quando sai para a rua, ele não sabe dividir, ele não sabe respeitar, ele não sabe olhar para o outro. Porque tudo que tem é para ele. Quando ele abre a geladeira, tudo que está lá é para ele. Então, esses valores que a gente aprendia antes, né, na família, hoje está mais difícil. Então, a gente, como tudo está mudando, como tudo está se transformando, a gente também tem que se adequar para que isso não se perca, né? Para que a gente traga para perto, para que a gente tente ensinar, para quando chegar lá fora, na rua, já ter uma ideia, né? Já ter uma noção. E aí, na 7ª lei, ele fala sobre a lei do progresso, que vem mostrar para a gente que tudo progride, né? Que nada fica parado. E ao mesmo tempo ele fala que a gente não pode se cristalizar, né? Que a gente não pode se tornar aqueles conservadores inveteranos, né? Que não percebe que as coisas modificaram, que as coisas vão evoluindo, né? Eu sou assim, pronto, acabou, eu nasci assim, quem quiser vai ter que gostar de mim assim. Não, eu sou assim hoje, amanhã eu já sou diferente. Eu vou mudando de opinião, as coisas vão progredindo, as coisas vão melhorando. Hoje eu já sou outra pessoa e amanhã eu quero ser outra, eu quero ser melhor. Os meus conceitos vão mudando. E eu não posso me envergonhar disso, pelo contrário. Eu pensava assim ontem, mas aí eu vi, fui, me aprofundei e descobri que não, que você tinha razão. Hoje eu já penso diferente. A gente tem que progredir junto, né? A gente... tem coisas que a gente vai evoluindo e a gente vai vendo que, principalmente moralmente, tem coisas que hoje já não cabe mais. Já não cabe mais hoje eu fazer certas brincadeiras que até ontem era permitido. A gente progrediu, a gente evoluiu. Eu não posso mais fazer uma piada com a cor da sua pele, ou com o seu corpo, ou com a sua opção sexual, ou seja o que for. A gente vai evoluindo, a gente vai progredindo e a gente vai aprendendo a respeitar o outro, né? A gente vai se colocando ali de igual para igual junto com o ser humano, que ninguém está abaixo, ninguém está acima. Estamos todos aqui, né? Todos irmãos, a mesma família e todos ali no mesmo nível evolutivo, né? E aí, na sequência, vem a 8ª lei, que é a lei de igualdade, né? Porque não tem
como haver o progresso sem a igualdade, com uma frieza humana, né? Quando pessoas não se olham, quando pessoas não enxergam o seu semelhante, né? Como detentor ali dos mesmos direitos, né? Dos mesmos deveres, né? Que somos todos irmãos. Então, da mesma maneira, não tem como a gente exercer a igualdade sem a liberdade, que é a lei seguinte, né? Se a gente não tiver esse senso de igualdade, não tem como a gente exercer essa nona lei, que é a lei de liberdade, né? Sem a lei de igualdade. Não tem também como ter progresso, que é a sétima lei. Sem a oitava lei, que é a lei de igualdade. E a gente vai vendo que no final todas as leis vão se misturando, né? É preciso que haja liberdade para que o progresso, né, leve a essa liberdade de consciência, né? Essa liberdade de pensar, de agir, sempre respeitando o outro, né? E a gente vai vendo que essas leis se regulam, elas interagem, né? Na estrutura, no equilíbrio, onde há progresso também há liberdade, onde há liberdade só pode haver se houver igualdade, e a gente vai vendo que o tempo todo uma lei vai ficando dependente da outra, até que para finalizar a gente chega na 10ª lei, que Kardec chamou de lei de justiça, amor e caridade. E a primeira lei é a lei de adoração, então ele começa com a lei de adoração e termina com a lei de caridade, né? Justiça, amor e caridade, mostrando pra gente que a gente tem que entender justiça, não tem como a gente entender justiça sem a lei de igualdade, sem a liberdade do pensar, né? Do sentir, sem o progresso que as próprias leis humanas por ele passam, né? Porque a gente vai vendo que as leis progridem, porque a sociedade progride, né? Porque o ser humano progride, porque as coisas se renovam. E se renovam onde? Se renovam na destruição. Porque há conservação, porque há reprodução, há trabalho, há oração, há adoração. Então, na verdade, essas leis é a vontade de Deus para conosco, para que a gente encontre a felicidade, né? Porque é um processo natural. E essa lei de amor, justiça e caridade vem falar para a gente, né, desse principal sentimento, que vai ser a fusão perfeita da igualdade, o amor, não esse amor quando a gente fala que a gente já pensa logo que é o amor das paixões, né? O amor do sentimento, o amor da natureza divina, o amor que João Evangelista já disse, né? Deus é amor. É esse amor que a gente está falando, é a linguagem amor. É a língua amor. E é interessante que Kardec traz amor e caridade. E se a gente olhar, né, a etimologia dessas palavras, é a mesma, porque amor significa caridade. É como se ele dissesse para a gente que a caridade é esse amor da amizade, né? Desse latim, que vem do latim filio, que é o amor filantrópico, né? Da filantropia, de ajudar o próximo, é o amor de servir ao outro. O amor de cuidar, o amor de elevar, o amor da união. É o amor que nos transforma em um só, sem que a gente perca a nossa individualidade. É o amor divino. É aquele amor que Jesus nos ensinou quando ele disse: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E a gente ainda está longe de conseguir. Mas esse é o caminho. A gente está no caminho. E vai chegar um momento, quando a gente encontrar essa felicidade advinda de Deus, aí a gente vai conseguir amar o próximo dessa maneira que Jesus falou, dessa maneira que Jesus nos orientou. A gente está no caminho para isso, né? E aí a gente pensa, e a justiça? A justiça só será exercida nesses amores que eu acabei de falar, né? Porque sem esse amor, sem a caridade, a justiça ela deixa de ser justa e ela passa a ser justiceira, né? Sem esse amor do respeito, né? A justiça ela é justiceira, ela é implacável, né? Ela é vingativa. Não há amor. Não há amor do aspecto do respeito, né? Não da isenção das responsabilidades, da consideração ao próximo. O amor, justiça e caridade que faz com que a gente reflita sobre o bem, né? Que faz com que a gente pare e pense, aonde é que nasce? Onde é o nascedouro desse amor, dessa justiça e dessa caridade?
O nascedouro é aqui, dentro de nós. E aí então ele encerra, né, o livro 3º das leis morais com a questão 919, que a gente já falou muito aqui, que é quando ele pergunta aos espíritos qual é o meio prático e eficaz para se vencer na vida, quer dizer, encontrar essa tal felicidade e resistir ao mal, resistir aos arrastamentos, resistir àquilo que a gente já sabe que não é bom para a gente, mas a gente ainda gosta, ainda chama a nossa atenção, a gente ainda tem vontade. E os espíritos respondem que é se conhecendo. Eles fazem um convite, né, para que a gente faça essa viagem, esse mergulho que eu já falei aqui, dentro de nós, né? E aí a gente vai encontrar justiça, o amor e caridade. Quantas vezes a gente viaja, quantas vezes a gente quer viajar, quantas vezes a gente pega o telefone e fica olhando ali, né, aquelas propagandas de agência, ai como eu queria ir, nossa, Ilhas Maldivas, nossa como eu queria ir, a gente queria ir a tantos lugares, só que a gente não para fazer aquela viagem que é a mais importante de todas, aquela que você mergulha dentro de você e descobre por que eu sinto isso ainda, por que eu penso desse jeito, por que isso ainda me atrai, isso não. Essa viagem que vai trazer um entendimento sobre nós mesmos, e aí sim vai nos auxiliar para que a gente possa fazer a vontade de Deus, né? Seguir as orientações, né, das leis divinas, né? E nesse momento a gente vai perceber, a gente vai encontrar toda aquela plenitude, né? A gente vai entender que a gente já tem essa felicidade dentro de nós. A gente só precisa trabalhar ela, né? Então, na verdade, o meu desejo é que todo mundo saia daqui e retorne para casa, né, com essa ideia do que Deus espera de nós, porque as leis divinas é isso. É o que Deus espera, é o que Deus nos orienta para que a gente encontre, né, essa felicidade. Mas eu vou dizer que mesmo sabendo de tudo isso, tendo essas leis morais dentro da nossa consciência, vai ter momentos que a gente vai sentir medo, que a gente vai paralisar, que a gente vai encontrar dificuldade, e mesmo assim Deus é tão bom que na hora da dificuldade a gente tem a quem recorrer. Então nessa hora é Ele, pede ajuda, pede socorro, que Ele ajuda, nos auxilia, nos sustenta, nos encoraja para que a gente retorne novamente e siga aí, ó, buscando as leis morais. Muito obrigado pela atenção, não vou pedir desculpa pela hora. Obrigada.